dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem está feliz? Ah, bom, tem mulher viva aqui? Ah, bom, eu tenho certeza que até o final desse congresso o grito será mais forte. Porque um congresso de mulheres, a igreja sempre oferece vários tipos de congresso, né? Nós temos congresso de jovens, congresso da família, mas eu acredito que o congresso de mulheres, ele é algo diferente, ele é algo assim, mais impactante, transformador, e é impossível de você não sentir a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor aqui no nosso meio, porque eu acho que nós somos bem especiais, porque ninguém nos entende, não é verdade? Nós somos, na verdade, uma criatura complicada, né? Ainda mais quando temos alguns dias aí, aqueles assim, nem mesmo nós nos entendemos e olhamos para o espelho, choramos, rimos, mas o Senhor Jesus nos compreende de todas as formas. Nós não precisamos, às vezes, quando oramos, às vezes é só nos ajoelhar e aquele choro, e Ele compreende tudo o que está acontecendo dentro do nosso coração. Então eu creio que esses congressos, eles são algo impactante, transformador na nossa vida, e eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou, é impossível você sair. Então, eu fui curada num congresso de mulheres, a minha história começou num congresso de mulheres, e eu queria dizer para você, não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Não se preocupe se você vai chorar e sua maquiagem não é a prova d'água, ou que os seus cílios vão cair. Não se preocupe. Hoje, nessa manhã, é a hora de você se preocupar que o Rei está aqui. E se você tocar nas vestes dele, a sua vida será transformada. Você será transformada. E quando eles, na presença dele, você não pode, espera só um pouquinho que eu vou pôr o sapato, né? Ou espera só um pouquinho que eu vou, ou espera só um pouquinho. Não, hoje não é hora de esperar. Hoje é a hora que o Senhor Jesus vai falar ao seu coração e vai transformar a sua história. Amém? Bom, eu sou esposa do pastor Flávio Valvassoura. Ele esteve aqui no Congresso de Jovens na semana passada, na quinta-feira. Ele é pastor da comunidade da Esperança em Campinas, e a partir de outubro nós estamos assumindo a central, que é onde o meu sogro é pastor. Então vai ser um desafio grande, mas quando Deus chama, Deus capacita e faz o que Ele acha melhor. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, receber esse convite especial da Neidinha, que eu amo muito. Sou mãe de 2 meninas, Laura e Giovana. Laura faz 15 anos em setembro, agora dia 15, e a Giovana vai fazer 13 anos. Orem por mim. São 2 meninas adolescentes, bonitas. Eu acho que é a minha cara, mas muita gente diz que é a cara do pai, mas eu sei que uma é a personalidade dele e a outra é a minha personalidade. E então eu gostaria que você, nas suas orações, lembrasse de mim, que são 2 meninas, e tem uma mãe super ciumenta. Eu sou uma leoa dentro da minha casa. E lá acontece cada coisa que eu vou contar para você. E você vai ver que eu sou igual a você. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 41. Gênesis 41, todos acharam? Olha, você fique assim, não se preocupe, foi o que eu disse, não se preocupe com a pessoa do seu lado. Se você quiser chorar, você chora. Se você, inclusive eu coloquei um salto alto, que se no meio da ministração minha perna cansar, eu te peço autorização, Neidinha, porque eu vou tirar o sapato, porque na presença de Deus a gente tem que estar com o coração desejoso, coração caliente para a presença dEle, para a palavra. Vamos lá. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiu 7 vacas, formosas e gordas, e pastavam entre os juncos. Após elas, subiam do Nilo outras 7 vacas, feias e magras. Paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoravam as 7 formosas e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu
e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E após esta brotagem, após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Tinha sido um sonho. Pela manhã, o espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado quando os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão de guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com a sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo de capitão de guarda, e contamos-lhes o sonho, e ele interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José, e fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Quero ler com vocês até aqui. Se você pudesse deixar a sua Bíblia aberta, para a gente... Eu sou apaixonada pela história de José. Apaixonada pela história de José. José, aos 17 anos, ele começou a ter sonhos. José já era uma pessoa diferente, ele tinha a presença do Senhor na sua vida. E José, eu acho que era uma pessoa, quando criança, aos 17 anos, era uma pessoa muito feliz, contava os seus sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos começavam a odiar José. Por quê? Porque ele tinha sonhos, ele era diferente, e aquilo chamava a atenção dos seus irmãos. E eles começaram a sentir aquele sentimento de ódio, de vingança dentro do seu coração, até que eles tomaram uma decisão: vamos nos livrar de José. E José foi lançado a uma cisterna. Depois José foi retirado pelos seus irmãos da cisterna e vendido a uma caravana de ismaelitas que estavam indo ao Egito. E ao Egito ele foi escravo do guarda de Potifar. E depois ainda ele foi injustamente caluniado, difamado pela esposa de Potifar, como se ele tivesse seduzido ela. E José foi à prisão, na prisão onde havia os prisioneiros de Faraó. E a palavra do Senhor em todo momento, quando José foi vendido como escravo, quando José foi à prisão, o Senhor era com ele. E às vezes é difícil a gente olhar na história e falar assim: mas Deus era com José? Porque às vezes nós contamos nossos próprios sonhos para alguém. Às vezes nós abrimos o nosso coração e acabamos contando para a pessoa errada. E a pessoa imediatamente nos lança uma palavra de destruição às vezes, ou de desânimo para o seu sonho. Talvez você chegou para alguém e falou assim: olha, eu sonho que a minha família vai ser restaurada. Eu sonho que os meus filhos vão conhecer o caminho do Senhor, vão sair das drogas. Eu sonho um milagre na minha vida. E aí você começa a vir para a igreja, você começa a ter um encontro com o Senhor. E você, toda feliz, começa a contar para alguém: olha, Deus vai mudar a minha história, Deus vai transformar a minha história. E a pessoa imediatamente te lança uma palavra: que isso é história. Olha a sua vida, olha o seu casamento. Isso daí é melhor você se conformar.
E tem um grande problema a gente contar as coisas para alguém. Eu me lembro que quando eu conheci o meu marido, tinham várias meninas também interessadas. E uma delas, duas, eram minhas amigas. E ela vivia falando para mim, não, porque eu estou gostando dele, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas eu nunca falei nada para ela. Eu nunca abri a boca e também nunca falei para ela, eu estou gostando dele também. Para não virar aquela guerra, aquela briga, eu também não queria me expor, porque afinal de contas era o filho do pastor de uma igreja de 12 mil membros. Como é que eu ia me expor numa situação dessa? E aconteceu que conversa vai, conversa vem, e aquelas coisas. Nós começamos a nos aproximar, a conversar. E o grupo começou a perceber isso. E um dia eles falaram assim para mim, Ana, vamos sair? Eu falei, ai gente, sabe o que é? Aí hoje eu acho que eu não vou sair não. Os jovens da igreja, não vou sair hoje não. Não, mas poxa, sábado tal. Eu falei, não, estou afim não, vou ficar em casa. E eu tinha combinado com ele de irmos para um restaurante, só que fora da cidade, para ninguém ver. Porque ele não podia se expor e eu também não podia me expor. E eu não sabia qual era a dele, se era a mesma que a minha. Então, eu falei, não, eu não vou me queimar o filme, né? E nós fomos. E eu acho que tinha um grupo que já estava desconfiado. E eles ficaram na frente da casa da minha mãe. Aí eu entrei, saí, voltamos, né? Aí a hora que voltou, eu olhei e falei assim para ele, olha, eu vou sair rapidinho, porque a casa da minha mãe é bem na esquina do centro, então uma avenida muito movimentada e perto da igreja. Eu falei, eu vou sair rapidinho para ninguém ver. Ah, tá bom, então tá, tchau, saí correndo, entrei, fechei a porta do prédio da minha mãe. Aí no dia seguinte, estou na central, vira e fala assim para mim, e aí, você saiu ontem? Eu falei, não, saiu? Então bom culto, né? Aí viraram e falaram assim para mim, eu vi o carro do pastor Flávio na frente da sua casa ontem. Falei, viu? Eu acho que ele foi visitar alguém, foi orar com alguém lá do prédio, né? É interessante que a moça que saiu do carro era igualzinha a você. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, conta nada para ninguém, não fala nada para ninguém, é um segredo meu e o seu. Só que a história começou a rolar. E aí o que aconteceu? Me chamaram para uma reunião e falaram, essa minha amiga falou assim, se você quiser continuar sendo a minha amiga, você termina com ele. Na frente de todo mundo. Eu falei, eu não vou terminar não. Eu fiquei pensando, falei, eu vou terminar não. Não vou. Não. E ela, você vai terminar? Você vai voltar a ser minha amiga? Eu falei, olha, amigo que impõe condições não é amigo. Porque amigo é aquele que você está na lama, vira para você e fala assim, eu estou junto com você, nós vamos caminhar, nós vamos sair dessa. Agora, amigo que impõe condições, não. E eu tinha feito um voto com o Senhor. Isso aqui eu quero estar fora do que eu ia falar, mas eu queria falar para as meninas isso. Eu havia feito um voto com o Senhor, eu tinha feito uma oração e pedido a Deus, coloque a pessoa certa no meu caminho, entrega a chave do meu coração para essa pessoa, é a pessoa que o Senhor escolheu para mim. Então eu já estava há muito tempo sem me envolver com ninguém, sem gostar de ninguém, e quando ele apareceu, eu falei, Senhor, é essa a pessoa? E eu fui provando Deus, e Deus foi me respondendo. Então eu queria falar para você, Deus não tem qualquer pessoa para você. Deus tem uma pessoa certa, uma pessoa especial. Só que a pessoa às vezes está sendo preparada, você está sendo preparada. Então, não se envolva com qualquer pessoa, porque você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa especial que foi comprada pelo sangue de Cristo. E você tem uma pessoa especial para a sua vida. Mas voltando ao texto. E o que acontece é o seguinte, a gente começa a compartilhar coisas da nossa vida, sentimentos e sonhos com pessoa errada. E às vezes você mesma está dentro de uma cisterna. Porque você comentou um sonho, você comentou a espera de um milagre para alguém e alguém te desanimou. Te jogou dentro de um buraco dizendo, olha,
Esquece isso. Sua vida é essa, conforma com isso. Se Deus estivesse realmente com você, você não estava sofrendo da forma como você sofre. E o problema é que a gente acredita nisso. Por mais que a gente saiba que Jesus morreu na cruz, que Deus nos escolheu, que Deus nos ama, parece que esse sentimento toma conta da gente, você entendeu? Amarra você e te impede de ver aquilo que Deus está fazendo. E te impede de acreditar que o milagre que aconteceu na Bíblia não pode acontecer na sua vida. E na sua luta, na sua dor, você começa a falar assim: puxa, eu sou escolhida. Eu não sou escolhida, aquela foi escolhida, Deus tem plano para aquele, Deus tem plano para outro. E na minha vida? E eu? E esse sentimento vai tomando conta do seu coração, que você deixa de enxergar todas as coisas, e você, querendo ou não, ao caminhar seu, você vai perdendo a sua identidade, você vai se perdendo, você vai perdendo a esperança, que às vezes você chega até e fala assim: pô, eu vou orar para quê? Só que José mostra que por mais luta que ele tivesse, por ele ter sido lançado pelos seus próprios irmãos da sua casa a uma cisterna, ter sido vendido aos ismaelitas, quando José sai para se apresentar aos 30 anos, ou seja, ele foi aos 17 anos, ele foi lançado a uma cisterna. Com 30 anos ele foi chamado para se apresentar perante Faraó. E foi com 30 anos que os planos do Senhor começaram a acontecer aos olhos. E a gente quer que a nossa transformação aconteça assim, em uma semana de oração. Você ora uma semana, você jejua uma semana, nada aconteceu. Ah, Deus não está me ouvindo. Ah, Deus não está fazendo nada, eu vou parar com isso. E a gente pede por tanta transformação, transformação do marido, transformação do filho, transformação do chefe, transformação. Só que às vezes quem precisa ser transformado é a gente. O problema é que é mais fácil o outro ser transformado do que nós mesmas sermos transformadas. Porque para nós sermos transformados, sabe o que acontece? O Senhor tira as coisas que doem. Ele vai tirando os espinhos, Ele vai tirando os vidros, e isso vai machucando, a ponto que você vira e fala assim: nossa, mas Deus, será que é comigo mesmo? Será que Deus está comigo? Como é que é a minha história? Há 4 anos atrás, o meu pai teve um câncer, nós descobrimos um câncer nele. E quando nós descobrimos esse câncer, ele já estava todo tomado. Meu pai descobriu no dia 24 de setembro, e o meu pai faleceu no dia 16 de dezembro. E durante esse período no hospital, eu falava assim, eu saía pelo corredor, gente, e eu dizia: Senhor, por que tu viraste a tua face para mim? Parece que eu te clamo, e o Senhor não faz um milagre. O Senhor pode fazer milagres, o Senhor pode curar, o Senhor pode mudar. Por que o Senhor não me ouve? Porque o Senhor virou a sua face para mim. E eu caminhava desesperada naquele corredor, porque só quem recebe uma notícia dessa sabe o quanto dói. Só quem recebe uma notícia dessa sabe o quanto a vida deixa de ser um conto de Cinderela e te joga na realidade. Porque às vezes a gente acha que uma pessoa bem-sucedida é aquela que é muito bem vestida pela sua aparência, é aquela que está aqui sorrindo, com bom sapato, com não sei o quê. Só que muitas vezes essa pessoa ela é vazia porque ela não tem Jesus no coração. Não adianta você ter tudo isso e você ser vazio. Não adianta. A gente precisa ter Cristo no coração e saber que a vida é diferente, que o propósito de Deus para a nossa vida é outro. E eu falava: Senhor, me ajuda. E quando eu orava, o Espírito Santo falava no meu coração. Quando eu pedia: Deus, cura meu pai, com as minhas meninas, o Espírito Santo falava no meu coração: filha, eu estou levando.
E é difícil, eu falava, Senhor, o Senhor não me ama. O Senhor não me ama, porque se o Senhor me amasse, o Senhor curava. A gente põe condições para Deus. A gente acha que se as coisas não saem da forma como nós planejamos, Deus não nos ama. Deus nos abandonou, Deus não tem propósito. Só que eu vim aqui falar para você que Deus tem propósito, só que não é da sua forma, é da forma dele. Deus era com José, o Senhor é com você também. E eu no dia do velório do meu pai, eu falava, Senhor, eu não vou aguentar, o Senhor cuida de mim. E de repente entrou um rapaz da igreja, tocando um sax sanfônico, aquilo foi um consolo no meu coração. E eu comecei a descobrir a masmorra. Você sabe o que é masmorra? Masmorra é o local da escuridão. É o lugar da tristeza. E eu comecei a caminhar por este lugar. E eu me questionava, falava assim, como pode uma esposa de pastor, sentada num banco, sem ministério. E por muitas vezes eu saía do culto, gente, e eu falava assim, Senhor, eu acho que eu vim com um defeito de fábrica. Porque todo mundo tem o seu dom. Qual é o meu dom? E por muito tempo, eu me conformava dizendo para mim mesma, Ana Paula, vamos seguir a vida. Às vezes é assim, um tem, outro não tem. E eu me preocupava, eu falava, o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim. E por várias vezes, existiu o apelo. E a palavra do Senhor falava ao meu coração. Mas só que eu me preocupava. Se eu fosse chorando na frente do altar, o que todo mundo ia dizer? Que eu havia brigado, que meu casamento estava em crise, que as minhas filhas... E eu não ia. Eu comecei a ficar dura. Eu comecei a ficar fria. Eu comecei a achar que Deus tinha propósito para a vida de todo mundo. Eu comecei a achar que Deus esqueceu de mim. Se Ele me amasse, Ele tinha curado meu pai, porque Ele levou a pessoa mais importante que era para mim. E numa noite, eu pedi para o meu marido, falei assim para ele, pelo amor de Deus, me mande para fora de Campinas, me mande para algum lugar onde ninguém me conhece, porque eu estou decidida que eu preciso tocar as vestes de Jesus. Eu preciso ser transformada. Eu preciso acordar, despertar, porque eu estou morta. O meu mundo é preto e branco. Eu perdi o brilho, eu perdi o gosto. E eu falava para ele, eu preciso de ajuda. E eu fui para Brasília, onde ninguém me conhecia. E ali, uma esposa de pastor foi usada para me curar. E uma esposa de pastor gerou para mim e falou assim para mim, você aborta todos os dias o sonho que Deus tem para a sua vida. Eu entrei em desespero, eu falei, como é que eu aborto um sonho de Deus, que Deus tem para a minha vida? Você sempre vive dando desculpas, que você não é capaz, você não pode, você não consegue. E eu comecei a ser levada a coisas que me prendiam no meu passado. Eu fui começando a entender quantas frases, quantas palavras de destruição, quando eu era pequena, foram lançadas na minha vida, e eu carregava isso. E eu comecei a voltar e entender que Deus tinha um propósito para a minha vida. E um dia eu li, se você quer ver o poder de Deus surgir do sofrimento de uma experiência, precisa permitir que o processo de cura faça transpor a amargura e tomar uma decisão capaz de libertar você. A cura de Deus liberta você para voltar a provar o sabor da vida. Às vezes a gente acha que tudo precisa ser mudado, mas quem precisa mudar é a gente. E eu comecei a passar por esse processo de transformação, de cura, de mudança minha, dentro da minha própria casa.
Porque eu achava que meu marido, pastor, quem tinha que ter as orações dentro da minha casa, da madrugada, quem tinha que clamar pelo milagre era ele, porque afinal de contas ele era o pastor, ele é o chamado. Eu não. Eu era apenas uma pessoa que estava ali acompanhando ele. E eu comecei a entender que Deus tinha me dado um poder. O poder da oração. O poder do joelho no chão. E eu comecei a mudar minha casa. Eu comecei a transformar minha casa um pedaço do céu. Porque eu só gritava dentro da minha casa. Eu trabalhava, eu tinha uma profissão, eu tinha um escritório no local mais chamativo da cidade de Campinas, num auge. E eu vi que se eu continuasse, eu ia perder a minha família. E eu falei, se eu continuar isso, eu vou perder o que eu tenho. O que é mais importante para mim? É a minha família. E aí eu comecei a entrar na crise, que eu falava assim, Deus, mas o Senhor está me tirando tudo, o Senhor está tirando meu emprego, o Senhor está tirando meu pai, mas o que é? E um dia, na madrugada, o Espírito Santo falou para mim, ao meu coração, filha, você me diz todos os dias porque eu tirei seu pai. E eu quero te dizer que o seu pai sou eu. Quem te criou sou eu. Quem tem planos a respeito de você sou eu. Quem tem o melhor para você sou eu. Quem dá para você sou eu. Quem tira sou eu. Quem fecha a porta sou eu. Quem abre a porta sou eu. E eu comecei a entender, e eu comecei a ser curada, porque muitas vezes, quando criança, pai e mãe falam coisas para a gente, que aquilo sem querer vai lançando no nosso coração. E o meu irmão sempre foi muito inteligente, e eu tinha que ter, assim, o que meu irmão estudava em 2 horas, 5 horas, 6 horas, para mim não era o suficiente. Não entrava na cabeça, não entrava. Aí depois, a minha mãe queria que eu fizesse inglês. Eu detestava o inglês. Eu falava, pelo amor de Deus, e meu irmão falava o inglês. Eu falava, meu Deus, e eu lembro até que eu tinha uma pasta branca, e um dia a professora falou assim para mim, o que acontece, Ana? Eu falei, eu não gosto, eu não quero estudar inglês, eu não gosto, mas a minha mãe obriga. Ela virou e falou assim, então vem cá, eu vou ligar para sua mãe. E naquela época, você lembra daqueles telefones que digitava assim, ó, e punha no Viva Voz? Ai, dona Marlene, aqui é a professora Dona Paula, do inglês, tudo bem? Eu falava, nossa, a hora que eu chegar em casa hoje. Eu estou aqui com a Ana Paula, e ela falou assim para mim que ela não quer fazer inglês. Ela quer estudar piano. Aí minha mãe falou assim, põe ela aí no telefone. Ela falou assim, não, ela já está no telefone. Ana Paula, você está vendo essa pastinha branca? Eu falei, tô. Esse é seu piano. Você vai tocando daqui de casa até a escola de inglês, da escola de inglês até em casa. Se você sair ou faltar mais uma vez, o coro vai acontecer aqui em casa. Ai, meu Deus do céu, já a melhor vez de ajudar a minha vida, me atrapalhou. Aí meu pai me colocou no piano. Tudo bem, chegou lá no piano sábado à tarde. Gente, você acha que sábado à tarde, num calor, quem quer estudar piano? Eu não queria, eu queria ir para a piscina. Aí chegava lá aquelas notas nas linhas, né? A professora só dando nota e não saía música nenhuma. E eu queria era tocar. Não, é só isso aqui não dá para mim, não. Aí parei também com o piano. E aí, meu pai sempre dizia, Ana Paula, a Paula é cabeça boa, só quer saber de vida boa, isso daí toca nada para frente, isso daí para no meio do caminho. E o que acontece é que a minha fama dentro da minha família começou a ser essa. Ana Paula, Ana Paula, só quer saber de vida boa, só de coisa boa. E eu comecei a entender que eu era escolhida. E eu comecei 4 anos atrás a entender que desde o ventre da minha mãe eu era escolhida. Porque o meu irmão, meu pai não tinha dinheiro para pagar o parto. Aí meu pai foi lá na ponte, vendeu tudo seguro, eu nasci de parto particular. Aí eu comecei a ver que quando eu chegava nos lugares, tinha uma senhora que falava sobre espíritas. E um dia eu entrei, ela falou assim, minha mãe falou assim, não fala nada porque ela não gosta. E aquilo sempre ficou marcado na minha cabeça, e eu comecei a ver, o diabo já via desde que eu era pequenininha que eu era diferente. E tudo na minha vida depois começava a me dar bem, eu queria uma coisa, acontecia, dava, conseguia, tal, não sei o quê. E eu comecei a superar isso.
E um dia eu fui num casamento e encontrei com a professora de piano. Professora, apresentei para minhas filhas, minha professora de piano, né? Aí meu marido falou assim, e a Ana Paula, era boa aluna? Ana Paula? A Paula não queria nada com nada, não. A Ana Paula só queria a vida boa. E eu saí de lá, e eu disse, eu acho que eu me rotulei. Eu me rotulei, Ana Paula não quer nada. Ana Paula nunca vai dar nada. Ana Paula. Até que um dia, eu decidi perdoar todos eles. Eu comecei a ver que, eu acho que já era Deus me mostrando, filha, nada disso daí vai servir para o plano que eu tenho para você. Hoje eu falo inglês e falo fluente, morei 1 ano obrigatório nos Estados Unidos. Deixei uma carreira? Deixei uma carreira. Mas decidi entender que eu tinha um chamado de Deus. Que o plano de Deus para a minha vida não era aquele que eu queria ter. Mas que o plano de Deus para mim era maior. Era me curar, era me transformar. E transformar a minha casa. Porque às vezes a gente fala muito, assim, você precisa ir para a igreja, para os nossos filhos, cobrando perfeição. Só que será que nós estamos sendo essa perfeição dentro de casa? Perfeitos nós nunca vamos ser. Mas será que nós estamos buscando? As minhas meninas, depois que eu comecei a entender o poder da oração, o poder que a mulher tem, você não imagina o poder que você tem. Porque se você chegar lá toda arrogante dentro da sua casa, falando, mandando e desmandando, você vai transformar aquilo em inferno. E se você chegar lá com palavras doces, com frutos do Espírito Santo, você vai transformar a sua casa. E você pode ter certeza que o que você quiser falar com jeito, você vai conseguir. E eu comecei a mudar a forma como eu falava com meu marido. Eu comecei a orar por ele. Eu comecei a abençoá-lo. Eu comecei a orar pelas minhas filhas, guardar, transformar, que às vezes até na madrugada elas falam, o que é isso, que barulho que é esse? Ah, já sei, a mãe está lá dentro do quarto. Mas eu grito, eu clamo, Senhor, me socorre. Socorre as minhas filhas, guarda essas meninas desse mundo perdido. Cuida das amizades, transforma, põe em tuas mãos. E não permita que eu lance palavras de destruição dentro da minha casa. Porque no momento do nervoso, no seu momento de desespero, você lança palavras de destruição. E você tem que lançar palavras de vida. Palavras de vida para os seus filhos. Não, filha, não deu certo, mas vai dar certo. Você vai conseguir. Você vai conseguir porque você é escolhida. Você tem o Senhor na sua vida. Deus tem plano na sua vida. É o que eu falo para minhas filhas. Filha, você é escolhida, não tem jeito, você tem que aceitar que vai ser mais fácil, você é escolhida. Deus tem plano para você, vai se cumprir os planos para você. Deus vai fazer a obra, vai te levar para caminhos onde você nem imagina. E eu falo para o meu marido, esses dias ontem ele me mandou uma mensagem. E eu falei assim, no quarto, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me transformado. E eu escrevi para ele, você é escolhido, e você é ungido, e o desafio que vem para a sua vida, Deus vai te capacitar. Só que os planos de Deus, eles demoram, eles não acontecem da noite para o dia. Os planos de Deus, eles nos levam para os desertos, porque é no deserto que nós ouvimos melhor a voz de Deus. É no deserto que nós começamos a conhecer o milagre. É no deserto que nós vemos o maná. É no deserto que você vê a água que vem da onde você não sabe. É no deserto que vem um renovo. E quando você sai do deserto e começa a entender que o Senhor é com você, de que Ele tem planos ao seu respeito, de que Ele sonha com você,
de que Ele tem poder para transformar a sua vida e quer transformar a sua vida. E quando você começa a se permitir a ser curada, a perdoar a pessoa que te machucou, a esquecer-se das palavras de destruição que foram lançadas sobre a sua vida, você vai começar a ser curada, você vai começar a ser transformada, você vai começar a ver que a vida ela tem sabor, de que a vida ela é colorida. Outro dia eu estava em casa, já de manhã, e eu estava um pouco irritada. O Espírito Santo falando no meu coração: é assim que você recebe as misericórdias do Senhor na sua vida? Andamos de mau humor, ingrato com a vida? É assim que nós recebemos já logo cedo a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida? E a partir daquele dia eu comecei a levantar e falar: Senhor, obrigado pelo dia, obrigada pelo sol, obrigada pela sua misericórdia que se renova na minha vida, obrigada pelo que hoje pode cumprir os sonhos que há no seu coração, obrigada porque hoje pode cumprir um milagre, hoje pode acontecer o que eu espero, e se não for hoje, amanhã vai ser. Você sabe por quê? Porque o Senhor, quem diria? José escravo, quem diria? E de repente, ele se torna o quê? Um governador. Aos seus olhos, como que uma pessoa na prisão? E você vê que José tentou dar um jeitinho: olha, se lembra de mim. Mas Deus não precisa do nosso jeitinho. Deus faz o outro sonhar. O Espírito Santo incomoda o outro, para que o sonho que Ele tem na sua vida se realize. Deus tem sonhos. E o que eu vejo aqui, quando Ele começa a interpretar o sonho, a gente vê quantos propósitos de Deus. Quantos propósitos. Fazer um sonho, interpretar um sonho. E Faraó diz que ele seria a pessoa mais instruída para governar o Egito. Como é que pode um escravo aos olhos humanos se tornar uma pessoa tão importante? Um governador. Porque é assim que Deus faz. Não importa para mim como é que é a sua história. Eu não sei qual é a sua história. Não importa para mim qual é o sonho que Deus colocou no seu coração. Eu vim aqui dizer para você que o Senhor Jesus, especialista em transformar uma história destruída, transformar vidros, transformar os desprezados, transformar os ninguém em governadores. Eu vim aqui te dizer, talvez a sua casa esteja em destruição. Talvez o seu casamento, talvez você não sonhe mais, talvez você só exista, não viva. Eu vim aqui hoje trazer um sopro de vida e te dizer: o Senhor Jesus te chama, sai da masmorra, sai da tristeza, sai desse pensamento que te acorrenta e te impede de viver o novo de Deus para a sua vida. Porque Ele só precisa que você tome uma posição. Ele só precisa que você diga assim: eis-me aqui, transforma a minha história, transforma a minha vida, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja engrandecido. Porque é isso que Ele faz. Ele transformou a história de José. E eu acho tão lindo, ali foi o momento em que, da palavra em que mais eu chorava, quando eu comecei a ler. Quando José diz aos seus irmãos para chamar o seu pai, e eles vão: apressai-vos, subi ao meu pai, e diz-lhe:
Assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demora. Ninguém imaginava, e aos olhos humanos, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Você não tem ideia do que Deus quer te fazer. Mas só que para Ele começar a fazer, Ele precisa te libertar. Você precisa entender que você não está sozinha. De que você não foi deixada de lado. De que você não é, eu sou uma obra do acaso, eu vim aí, foi erro dos meus pais. Você não é obra do acaso. Quando eu estava grávida da minha segunda filha, eram gêmeos. Um eu perdi. E aí, a cabeça de mãe começa a se questionar, né? E um dia o Espírito Santo falou no meu coração: você só tem olhos para o que está morto. E a sua filha está viva. Ela está viva porque sobre ela eu tenho planos de vida. E sobre aquele que eu levei, não tenho mais. Para de olhar para aquilo que está morto. Você só tem olhos para o seu passado, você só está acorrentada. E você não está conseguindo enxergar o milagre, a transformação que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida.